Aqui está a segunda parte da aula de rochas siliciclásticas, onde eu irei falar hoje sobre os tipos de porosidades que existem em rochas siliciclásticas. Bom, lembra da aula passada que conversei com vocês sobre a análise que é feita da porosidade existente entre os grãozinhos de areia que são erodidos, transportados e depositados numa bacia sedimentar e entre esses grãos existem espaços vazios chamados poros em que futuramente, depois que toda essa rocha for soterrada na bacia sedimentar, o petróleo migra e ocupa esses espaços vazios da rocha, tá? Como é que a gente faz esses estudos? Um pedaço da rocha é separado, cortado e levado em laboratório, né? Aqui tem alguns exemplos de rochas arenitos e esse pedaço da rocha é então plugada, né? Ou somente cortada. Aqui está um exemplo do plugue, que depois outras análises poderão ser feitas, eu posso falar em outras aulas, mas um pedaço dela é feito uma lâmina de rocha com uma espessura de 30 micras, em que as análises da porosidade, quer dizer, dos poros entre os grãos na fração areia, são analisados em um microscópio petrográfico. Esse aqui é a imagem de um microscópio petrográfico da lâmina da rocha. Aqui são os grãos da fração areia. Vocês vejam que esses grãos nem sempre são bem arredondados, né? Eles podem ter vários formatos gerados em função do tipo de transporte, do tipo de desgaste que eles tiveram durante o transporte, até serem largados, depositados na bacia sedimentar, ok? E também vocês podem verificar que existem tamanhos diferentes, tamanhos bem menores e tamanhos maiores. Lembra que ontem a gente falou sobre a granulometria da fração areia, que tinha areia muito fina, média, grossa e muito grossa, né? Então, se vocês recapitularem a aula de ontem, vocês podem ver que isso também é possível a gente verificar também na análise petrográfica, na lâmina da rocha, ok? E o espaço que fica entre esses grãos, aqui tingido de azul, é a porosidade. Ou seja, o espaço vazio que futuramente, num reservatório, pode ser ocupado ou por água, se for um reservatório de água, ou por hidrocarboneto, se for um reservatório de petróleo. Ok? Então, o que é a porosidade? Quais são os tipos de porosidade? Bom, para análise de um reservatório de petróleo, o que mais se considera, né, uma das características que é observada nos reservatórios é a porosidade, quer dizer, a quantidade de poros, o tipo de poros que o reservatório possui, e a permeabilidade, que é a capacidade do fluido que ele possui, que a rocha vai possuir futuramente, percolar entre essa porosidade. Mas hoje a gente vai se preocupar só com a porosidade. Então, o que é a porosidade? A porosidade são os espaços vazios, né, existentes na rocha, e ela é expressa em porcentagem, então ela é adimensional. Porosidade absoluta, então, é a quantidade do volume total da rocha menos o volume dos sólidos sobre
o volume total da rocha vezes 100. O que isso quer dizer? O que é o volume dos sólidos? É toda a parte em que é ocupada, né? Toda a parte que é ocupada por clastos. Aqui, os grãos de areia. Aqui, a parte argilosa, a fração argilosa. Lembra onde que a gente explicou? Que eu expliquei para vocês que a fração argila é bem mais fina que a fração areia? Então, aqui são grãos muito diminutos, de tamanhos muito pequenos, que ocupam também o espaço entre os grãos maiores na fração areia, ok? E aí, toda essa parte, né, é a parte física da rocha. Então, esse volume, né, volume total da rocha, né, é o volume tanto dos grãos, quanto das argilas, etc., cimento, quanto o volume de poros. E é essa análise que às vezes nós fazemos. Ok? Então, beleza. Então, a porosidade absoluta da rocha ela inclui tanto o volume dos sólidos quanto o volume dos poros que a rocha possui. E a porosidade efetiva? A porosidade efetiva é aquela porosidade em que considera o volume de poros interconectados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se nós temos uma rocha com grãos e esses grãos, de alguma forma, né, conseguem unir a porosidade, essa porosidade que consegue ser interconectada é chamada de porosidade efetiva. Mas aquela porosidade que fica isolada no meio dos grãos é uma porosidade que não é contada, não é um volume de porosidade contado na porosidade efetiva. Por que a gente precisa saber disso? Porque quando, né, nós injetarmos gás ou algum outro fluido para se retirar o petróleo ou a água, né, se for um reservatório de água, que está dentro do reservatório, essa interconectividade irá facilitar a retirada, né, desse fluido. Se esse fluido estiver aprisionado num poro que não possui saída, né, que não possui interconectividade entre os outros poros, isso não me serve de nada, porque eu não consigo injetar nada para se retirar o fluido que está dentro da rocha. Então, nós vamos ter 3 tipos de poros, né? Então, poros que podem se comunicar através de uma ou outra passagem, né, entre os grãos, chamado de garganta de poros. Poros que se comunicam através somente de uma passagem, ou poros que não têm conectividade alguma. A e B compõem o volume de porosidade efetiva do reservatório. A, B e C, mais, né, os sólidos, né, menos os sólidos, compõem o volume de porosidade absoluta, o volume total da rocha, ok? Então, agora a gente vai começar a falar sobre alguns tipos de poros em rochas siliciclásticas, tá? O primeiro tipo de poro, né, tem uma classificação com relação à sua origem, né? Então, quando ele se refere à origem da geração, né, da porosidade, ele pode ser classificado de 2 formas, porosidade primária ou porosidade secundária. A porosidade primária é aquela porosidade que se forma durante a deposição
dos clastos que são transportados da área-fonte, que é erodida, intemperizada, erodida, e os clastos disponibilizados são transportados, seja pelo rio, pelo gelo, pelo vento, até a bacia sedimentar. Ok? E nesse local, os grãos, os clastos, os detritos começam a ser acumulados. Ok? Dando zoom aqui, né, se de forma análoga com o que a gente estava vendo nas lâminas de rochas, a porosidade primária é aquela porosidade que é formada junto com a sedimentação. É a porosidade que fica entre os grãos. Já a porosidade secundária, esse aqui é um exemplo, né? Então aqui estão os grãos na fração areia, tá? E aqui tingido em azul, a porosidade. Aí você vai me perguntar, porosidade tem cor, professora? Não. O que aconteceu foi o seguinte, aquela amostra retirada, né? Aquela amostra retirada da rocha, em que nós separamos um pedaço dela para fazer análise petrográfica, ela é colocada num equipamento, né, a vácuo, né, e injeta-se um fluido de coloração azul. E esse fluido de coloração azul irá preencher os espaços porosos, ou seja, os espaços de porosidade efetiva, que tenham interconectividade entre eles. E isso é útil na análise petrográfica, por quê? Porque ele consegue se destacar dos grãos da rocha, da parte sólida da rocha, dos grãos, da argila, do cimento, ok? E aí eu consigo identificar melhor como que é a porosidade. Então aqui esse exemplo de lâmina de rocha me mostra que entre os vazios que tem entre os grãos são vazios possivelmente gerados durante o transporte e deposição do sedimento. E aí é a porosidade primária intergrãos. Nesse caso, nós temos a porosidade primária intergrãos. Ok? Ou interpartículas. E a porosidade secundária? Bom, a porosidade secundária ela se forma por processos diversos, eu vou dar um exemplo aqui, né? 2 exemplos, em que depois dos grãos, né, da rocha terem sido depositados e ela estar sujeita à compactação ou outros processos, né, pós-deposicionais, um outro fluido, por exemplo, pode vir e reagir com algum grão mais estável e dissolver ele. E quando ela faz isso, ela solubiliza os seus elementos químicos, né? Então, sei lá, um grão de sal, ela deixa o cloro e o sódio dispersos no fluido. E ela gera uma porosidade secundária, uma porosidade que foi gerada após a deposição desses sedimentos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui nós temos um grão
provavelmente é um grão de feldspato, né? Ele provavelmente tinha esse formato. E aí vocês vejam a porosidade que se formou, porque ele foi parcialmente dissolvido, né? Por algum outro fluido. E essa porosidade secundária é chamada de porosidade por dissolução. Dissolução parcial. Parcial de quem? Desse grão. Vocês vejam que tem grãos mais resistentes. Esse provavelmente é um grão de quartzo. Então, existem grãos de minerais ou de restos de rochas que são mais resistentes a alguns processos de dissolução. E esse aqui, no caso, o grão de feldspato, ele tende, de uma forma geral, dependendo das condições ambientais que ele é sujeito, ele tende a se dissolver e gerar buracos, poros dentro dele. Então, essa aqui é uma porosidade secundária intrapartícula. Porque intra, dentro. Intragrão ou intrapartícula, ok? Porque está dentro do grão. Aqui nós vemos, né, uma dissolução até completa, porque nós estamos vendo os grãos na fração areia, ok? E um vazio, uma porosidade muito grande aqui. Então, muito provavelmente, existia um grão, um ou dois, né, que ocupava esse espaço e que, nesse caso, foi totalmente dissolvido, abrindo esse espaço maior de porosidade secundária. Também é uma porosidade por dissolução, ok? Então, aqui a gente pode ver que existem dois tipos de porosidades. A porosidade intergrãos ou porosidade primária, interpartículas, e porosidade secundária, interpartículas. Secundária por quê? Por dissolução, tá? Aqui, vocês vejam que os grãos estão menores. Eu já vou até destacar que esses grãos não são de rocha siliciclástica, são grãos de carbonatos, tá? Mas eu peguei esse exemplo do Selle também, né? Deixa eu ver aqui, não está descrito aqui. É esse mesmo autor, tá? Descrito lá no final, nas referências bibliográficas. E o que é essa porosidade aqui? Vocês vejam que é uma porosidade um pouco retilínea, né? E essa porosidade também é uma porosidade secundária gerada pelo quê? Pela quebra dessa rocha, ok? Pelo fraturamento dessa rocha. Então, é uma rocha, né, que estava intacta, né, e algum processo de esforço, né, algum esforço, quebrou ela. Quando ele quebra, né, ele gera um espaço, mesmo que microscópio, uma porosidade, onde é possível futuramente se acumular um fluido, seja água, seja petróleo, e posteriormente ele ser retirado pelos processos de recuperação, né, de hidrocarbonetos. Essa também é uma porosidade secundária, só que é uma porosidade gerada por fraturamento e não por dissolução. Secundária por quê? Porque essa porosidade se formou depois que a rocha estava formada, ok? E
depois dela formada, entre os grãos não existia nenhuma porosidade. Vocês vejam que eles estão, né, bastante fechados, mas o fraturamento gerou esse espaço poroso localizado, mas muito grande, muito maior, né, do que, não estou falando em volume, estou falando em tamanho, do que a porosidade interpartículas, seja ela primária ou secundária, tá? Mas vejam que essa porosidade, tanto primária ou secundária por dissolução, ela ocupa nas rochas siliciclásticas um volume, né, um pouco mais abrangente do que as porosidades por fraturas, né, por fraturamento, que são locais. Ok? Então, o que acontece? Eu vinha falando para vocês de cimento, argilosidade, o que é isso? Da mesma forma que eu expliquei lá em cima para vocês, né, que uma rocha formada, ela pode ter os seus grãos depositados e um fluido, né, entrar na rocha. Ele pode tanto reagir com algum mineral, como nesse caso, e dissolvê-lo, parcial ou totalmente, quanto ele pode junto, né, trazer íons, que podem, pelas condições, né, de temperatura e pressão, reagirem e começar a crescer nesse espaço poroso, né? Dependendo da composição desse fluido, ele pode gerar o crescimento de cimentos ou o crescimento de argilo minerais, ok? Então, vou mostrar agora os exemplos lá embaixo para vocês do que são cimentos. Então, aqui nós temos dois tipos de cimento. Aqui está a borda do grão, na fração areia, borda do grão, desculpa, vamos voltar. Borda do grão, na fração areia, tá difícil esse contorno. Opa, piorou. Borda do grão na fração areia. E vocês vejam que ao redor deles nós temos o mesmo material embranquecido do grão ou o mesmo material cinzento desse grão, ok? O que é isso? Isso aqui é um cimento de sílica, um cimento de quartzo que, durante a percolação do fluido nos espaços porosos, possibilitou a precipitação de sílica, né? E o crescimento de um cimento de quartzo. O que ele faz? Ele obstrui, ele tampa, ele fecha, ele faz perder toda a porosidade que a rocha possui. Esse lado aqui, vamos mudar de cor, vocês veem os grãos, né? Vários tipos. Esse pretinho também é um grão. Esses mais branquinhos são outros grãos. E aí vocês veem essa parte furta-cor. Essa parte furta-cor é um cimento formado por minerais de cálcio, né? O cimento carbonato, que também cresceu
entre os poros, fechando e obstruindo todos os poros na rocha. Essas são duas rochas, né, sem nenhuma porosidade. Por quê? Porque elas tiveram o crescimento do cimento nas suas porosidades, tá? E, além disso, ao invés de crescimento de cimento, nós podemos também ter fluidos que possibilitam o crescimento de argilominerais, né? Um exemplo de argilominerais é argila caulinita, argila montemorilonítica. E eles são diferentes do cimento, por quê? O cimento, quando ele cresce entre os poros, ele tampona, ele fecha toda a porosidade. Em alguns locais, né, o cimento, ele vai gerando franjas, né, obstruindo, né, a porosidade progressivamente. Até fechar completamente o poro. Mas ele pode deixar alguns espaços porosos, se ele não crescer completamente, existentes. O crescimento da argila mineral é diferente. Por quê? Porque a argila mineral, ela tem um tipo de forma, né, que mesmo que no tamanho nanométrico, ela ainda preserva microporosidades dentro dela. Então, nós temos porosidades maiores entre grãos ou entre intragrãos, quando ele estiver parcialmente dissolvido, além de microporosidade entre as argilas que crescem por conta desses processos diagenéticos, que eu posso explicar melhor em outra aula, pela precipitação e ligações dos elementos químicos disponíveis no fluido que estão percorrendo a rocha, né? Percolando na rocha. Então é isso. Esse aqui são exemplos, né? De esse marronzinho aqui, argilominerais que cresceram ao redor dos grãos detríticos. Aqui vocês vejam que a gente tem porosidade secundária por dissolução parcial do grão. E aqui, ao redor dos grãos, cresceu cimento de ferro, ok? Como é que eu sei se é um argilomineral por cimento de ferro? Somente por outras análises, como difração de raio-x ou microscópio eletrônico de varredura, né? Eu vou preparar uma aula sobre isso. Mas, por enquanto, né, trabalho realizado pela Hilbert em 2016 demonstra que alguns arenitos que ela analisou, alguns tiveram crescimento de argilominerais ao redor dos grãos ou entre os grãos, e outras rochas tiveram crescimento de cimento de óxido de ferro. Então tá. Uma outra questão, uma diferença, né? Quando nós vemos grande quantidade de argila mineral entre os grãos, aí nós podemos interpretar que são argilominerais que foram infiltrados na rocha quando ela estava próxima à superfície, né? Por percolação de lama e chuva, que percola entre os poros, etc. Então, isso aqui são exemplos de argilas infiltradas, que também obstruem a porosidade, tá? Só que, como eu falei, elas obstruem a porosidade maior e possuem microporosidades entre os seus clastos, né?
E aí, nós podemos ver que em uma rocha sedimentar siliciclástica, né, é possível analisar porosidades interpartículas, intergrãos, porosidade secundária por dissolução, interpartículas. Deixa eu ver, porosidade, acho que não tenho muito bem uma porosidade aqui, por dissolução parcial. Mas aqui vocês podem ver que a película, vou botar em cor vermelha, aquela película de argila, ela permaneceu na rocha, né? E todo o grão foi dissolvido. Quer dizer, o fluido que percolou essa rocha reagiu com o grão e não com a argila e dissolveu principalmente o grão e não essa argila. Aí vocês me perguntam, poxa, professora, aqui tem duas frações de areia, né? Uma fração maior e uma fração bem menor. Sim, essas frações a gente também estuda. E vou preparar uma aula sobre granulometria e a importância da granulometria, né, muitas vezes, na qualidade do reservatório, ou seja, na possibilidade de termos boa porosidade efetiva ou não. Vocês podem ver aqui que essa porção superior aqui, onde nós temos frações maiores de partículas, nós temos muito mais, visivelmente, né, porosidades primária, secundária, por dissolução, entre os grãos, do que nessa porção inferior, onde a granulometria é menor, ok? E o volume de poros analisados são menores também, ok? Mas isso a gente vai deixar para uma outra aula, ok? E é isso. Obrigada.